O Ribeirão em Debate está no ar, sempre trazendo para você assuntos de grande interesse. Nós já discutimos aqui educação, saúde pública, planos de saúde, habitação popular, revitalização do centro, violência. E hoje nós estamos tratando um outro assunto. Estamos chegando aí ao Dia Internacional da Mulher e vamos falar sobre mulheres. Estamos trazendo hoje aqui 3 convidados especialíssimos, competentíssimos, cultíssimos. Minha amiga Lelinha Gentil, que é apresentadora de programa de televisão e empresária na área de moda. O meu amigo de muitos anos, trabalhamos juntos, eu juiz, ele promotor, Dr. Ronaldo Silva Pinto, que escreveu um livro sobre violência doméstica, tratando da Lei Maria da Penha, portanto, tratando do assunto, de um dos assuntos que nós vamos levantar hoje, e já nós vamos, inclusive, sortear o livro dele hoje aqui no programa. E também minha querida Sueli Vilela, professora titular da USP e a primeira reitora da USP, que é uma das maiores universidades do mundo. Portanto, falando de mulheres, uma das mulheres de grande destaque no nosso país. Não saia daí, a gente volta já já. No programa Ponto e Vírgula, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e entrevistas com pessoas muito especiais. Todas as sextas-feiras, às 22h30. Espero você! Olá, o Ribeirão em Debate está de volta e começando hoje com mais um assunto interessante. E hoje o assunto é mulheres, afinal nós estamos aí muito próximos da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que acontece dia 8 de março, e nós vamos então tratar hoje do assunto mulheres. Eu já apresentei na abertura do programa os nossos convidados, meus amigos aqui, a Lelinha Gentil, o Ronaldo e a Sueli. O Ronaldo até é autor de um livro que nós vamos sortear no programa hoje, né, Ronaldo? Vamos falar um pouco desse livro? O Ronaldo é promotor de justiça e com outro colega dele, promotor, ele escreveu um livro, Violência Doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, analisando a legislação e tal. A gente vai falar um pouquinho e no final nós vamos fazer o sorteio e os nossos telespectadores acompanham aí pelo Facebook e pelo Twitter quem são os ganhadores, né? E eu já lembro também que nós vamos sortear 2 ingressos para a peça Mulheres Vermelhas, do Gilson Filho. Eu fui ver a peça, a convite do Gilson, uma peça maravilhosa. É uma peça que trata das mulheres que foram torturadas, dentre elas a Dilma Rousseff, que não é especificamente da peça, mas mulheres outras tantas, inclusive de Ribeirão Preto, que foram torturadas durante a ditadura Vargas, diante da ditadura militar. Então ele retrata isso muito bonito, são jovens atores, uma peça maravilhosa, recomendo a todo mundo. E a gente vai sortear aqui 2 ingressos para a peça do dia 15 de março, tá? Ok. Eu trabalhei bastante tempo, eu juiz e o Ronaldo promotor, então já o conheço bem. Ronaldo, fala um pouco do seu livro, a gente sabe que é um dos campeões de vendas aqui da editora Revista dos Tribunais, né? Esse livro é de 2006, logo depois saiu a lei, não é isso? Esse livro, assim que saiu a lei, aliás, ele começou a ser elaborado enquanto era um projeto já, né? De tal forma que assim que saiu a lei, depois de um mês o livro estava no mercado, né? E por conta disso acabou tendo uma recepção muito boa, está na 3ª edição, não é? Quer dizer, ele ficou durante 2 anos como o livro mais vendido da RT. Enfim, e quantos mil já foram vendidos? Eu não tenho exatamente o cálculo, teria que fazer um levantamento. Eu acredito que em torno de 30 mil livros. 30 mil, que para um livro na área jurídica é muito livro. Né? A gente tem uma experiência, também tenho livros jurídicos, mas os meus venderam acho que 1/10 disso, né? muito menos. Não compara a nossa capacidade de escrever, né? Estou brincando. Vamos entrar no nosso tema então aqui. A mulher, até não muito tempo atrás, pouco mais de um século, século e meio, a mulher na sociedade era a mãe, a esposa e a dona de casa. Depois, com a Revolução Industrial, nós vimos que houve uma mudança radical, a mulher teve que ir para as fábricas, todavia em atividades subalternas, as mais subalternas. Nas 2 guerras, as mulheres tiveram que substituir os maridos que foram para a guerra, e quando os maridos retornaram, assumiram novamente suas funções, mas muitos morreram ou ficaram incapacitados. E as mulheres se mantiveram, então, em caráter definitivo, nas funções que elas provisoriamente estavam exercendo. Com isso, as mulheres ganharam o mercado de trabalho, elas começaram a ascender o mercado de trabalho e também a
socialmente, não é isso? Então as mulheres foram ganhando espaço na sociedade, mas eu trouxe alguns dados aqui, eu sempre faço isso aqui, dados, porque assim, a gente talvez olhando a mulher no dia a dia, a gente não percebe qual a evolução da mulher na sociedade. Mas, por exemplo, o Código Civil de 1916, do Clóvis Bevilacqua, que vai completar 100 anos daqui a 4 anos, ele exigia autorização do marido para a mulher trabalhar. Em 2011, assumiu a presidência da República do Brasil pela primeira vez uma mulher. Portanto, em apenas 90 e poucos anos, a mulher que precisava para trabalhar da autorização do marido virou presidente da República, né? Como é que você vê isso? O que mudou aí? Vamos começar pela... Pode ser, Lelinha, vamos lá. Eu acho assim, né? Essa questão toda que você trouxe aí da mulher aparentemente ter sido introduzida no mercado de trabalho em função de coisas que foram acontecendo, acho que é real. Mas, por outro lado, eu acho que a mulher também lutou muito por isso, né? A mulher, ela sempre teve uma posição lá para trás, a cargos menores. Acho que até hoje aí existe, né, um debate em cima da questão salarial da mulher em relação ao homem. E eu acho que a mulher lutou muito para isso. Existiram várias etapas aí que a mulher teve que arregaçar as mangas e se mostrar capaz, né? Tão capaz quanto o homem, no sentido intelectual, no sentido de estar aí no mercado de trabalho. E eu, como mulher, né, eu tenho que dizer que eu acho que, além dessa luta e desta conquista, porque a gente vê que houve, não foi só uma luta, foi uma conquista também, a mulher ainda continua sendo aquela mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, hoje em dia, nos tempos modernos, de uma maneira mais... né, de uma maneira assim, com ajuda. Ela não é aquela mulher que está ali dentro de casa, mas ela, eu acho ainda que é a grande mentora da casa, que distribui as tarefas e que, né... Mesmo que ela não faça mais o trabalho braçal... Exatamente, ela não está ali. A organização da família, a mulher é importante. Que ela foi para o mercado de trabalho, mas não deixou aquelas atividades domésticas, de mãe, de reprodutora, que era a função da mulher naquele tempo. E eu lembro um dado da minha experiência pessoal, né? Eu, quando entrei no Ministério Público, há 26 anos atrás, nós de 70 promotores, eram só 8 mulheres. Hoje, há concursos que tem mais mulheres aprovadas do que homens. O Gandini é um pouco antes, não sei quantas eram as mulheres do Duas mulheres na magistratura quando eu entrei. Olha, quantos entraram, Gandini? 2000, entramos em 91 e já tinha 2 e entraram 2 comigo. Vê só, 2 mulheres, num dos concursos daí, uns 10 anos, num dos concursos, as mulheres já superaram os 50% e começaram a passar em primeiro lugar pelas primeiras vezes. Passaram entre os primeiros e até chegar ao primeiro lugar, que já se repetiu várias vezes. E hoje é comum ter concurso onde a aprovação de mulheres é maior do que de homens. Tanto para promotor como para juiz. O que impõe à mulher é uma jornada de trabalho integral. Exatamente. Porque ela é juíza, ela é promotora, ela é professora, mas tem a casa, tem os filhos. Como é que você vê isso, Sueli? Olha, eu gostaria de comentar olhando o lado da academia, né? Então eu acho que se nós olharmos a história das mulheres desde os séculos passados, realmente a gente passa olhando a história que as mulheres elas eram consideradas desprovidas de alma, né? Então é uma coisa muito forte, quer dizer, ela não tinha nenhuma liberdade, ela não podia decidir nada. E acho que o marco na vida das mulheres foi a questão do voto, ela poder votar, né? Quer dizer, no mundo isso ocorreu na Nova Zelândia em 1893 e no Brasil em 1932, onde foi divulgado, né, o Código Eleitoral aí, onde as mulheres. Então eu acho que o direito do voto para a mulher, isso alavancou avanços nos diversos setores. Status de cidadã mesmo. Isso, ela foi considerada uma cidadã, então ela passou a ter liberdade de escolha. Eu acho que isso é um marco na história da mulher. E se nós olharmos, seja o setor privado, acadêmico, público, você observa algo muito semelhante, que é as mulheres, elas não estão em cargos de liderança. Quanto maior o nível hierárquico, uma posição hierárquica, menor é o número de mulheres, né? Se você olhar a Universidade de São Paulo, se você olhar o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade, de 40, nós temos na universidade hoje 40 unidades de ensino e pesquisa. Em 2007, nós tínhamos 8 mulheres como diretoras.
Hoje eu acho que esse cenário talvez seja em torno disso. Então você vê que é um número muito pequeno. Então eu vejo que a mulher, mas isso também se deve, quer dizer, há vários fatores, né? Que eu acho que nós podemos depois comentar com mais detalhes. Desculpa te interromper, mas eu queria te dizer só uma coisa. Eu acho que isso é engraçado, né? Porque eu sou de um ramo completamente diferente, né? Do ramo acadêmico. Tudo que eu faço é bem distante. Eu trabalho com moda, trabalho com TV, trabalho com comunicação. E na área de moda, que eu já atuo há 20 anos, é o oposto, né? Até porque, às vezes, a pessoa pode olhar e falar, mas o ramo de moda, o ramo de confecção é uma coisa muito feminina. Relativamente, porque se você pegar hoje os números, né? Se você pega uma feira de moda como tem no Rio, o Rio junto com o Fashion Rio, onde existem os desfiles, tem o Fashion Business, que é a feira de negócios, diferente de São Paulo, que não tem no mesmo local. Mas assim, se movimenta milhões. E aí você chega nesses ambientes, você vê o poder da mulher empresária. Em alguns setores a mulher domina. Mas engraçado. Ela domina, né? Ali eu falo assim, esse mundo realmente é um mundo onde as mulheres são poderosas, não que não sejam em outras, porque eu acredito que em outros segmentos também são. Mas você veja que é engraçado, né, ouvir você dizer isso. Mas é engraçado na linha do que a Sueli falou, né? Porque mesmo no meio de moda, que seria um meio marcantemente feminino, né? Alguns cargos de chefia e os grandes estilistas são homens, né? E os grandes empresários, né, da área de moda, enfim, não lembro o nome, mas em sua maioria são homens, né? Eu acho que mesmo aí que é uma faixa onde a mulher predomina pela sua, enfim. Mas a hierarquia ela então, tem alguns dados aqui, tem uns dados aqui que eu trouxe para a gente vai ao intervalo daqui a pouquinho, mas antes disso a gente vai tratar disso aqui, ó. A revista Exame publica todo ano as 300 maiores empresas do país. Eu não tenho dados muito atualizados, eu tenho dados mais antigos, mas não mudou muito, vem mudando para melhor. Em 90, 8% dos dirigentes dessas empresas, das 300, eram mulheres. Em 2000, 13%, aumentou só 5% numa década. Possivelmente tem aumentado um pouquinho mais. Na gerência, o salário das mulheres é 71% do salário dos homens. E quando nós analisamos a economia como um todo, as mulheres ganham 61% do salário dos homens, né? Então são algumas considerações que às vezes a gente não tem no dia a dia. Pode até ter uma área em que a mulher domina ou as outras áreas o homem domina, mas no mercado como um todo, a mulher tem uma situação bastante discriminada. Por exemplo, as mulheres são 41% da força de trabalho no Brasil e apenas 24% estão em postos de gerência. Né? Então há uma desproporção. Eu acho que a mulher, a gente fala muito dessa questão de homem, de mulher, de trabalho. Agora, a gente tem que lembrar também que existe uma essência biológica. A mulher, biologicamente, ela é diferente do homem, né? Existem mulheres, às vezes, assim, muito feministas que querem, né? Não, a mulher é a mulher e o homem é o homem. Eu acho que existe uma essência. Eu acho que, de uma maneira geral, por exemplo, no mercado da moda, como nós estávamos falando, a mulher, ela tem uma coisa de instinto, de feeling, de sensibilidade. O homem, realmente, na hora de empresariar os negócios, eu acredito que ele tenha como que eu diria, ele não é melhor nisso, mas ele tem um outro feeling na hora de empresariar, né? Deixa eu só fazer um comentário com relação ao que Depois a do comentário da Sueli, a gente faz um intervalo, tá que bom? O reitor da Universidade de Harvard, ele perdeu o cargo porque ele fez um comentário semelhante ao que você fez agora, que o que explica a pouca presença das mulheres nas ciências é exatamente uma diferença biológica. Ele perdeu o cargo dele de reitor porque isso foi considerado um preconceito cultural. Então, mostrando... E parece que depois disso teve um debate científico, se nós temos uma diferença, né? E eu não me lembro exatamente, mas me parecia que as mulheres têm mais neurônios que os homens, então parecia que era até o contrário, né? Então, isso realmente é a maneira como ele fez. A colocação ficou meio preconceituosa dentro daquele contexto. A gente vai então para um intervalinho, a gente volta já já, não saia daí.